Olá, tudo bem? Hoje eu irei lhe mostrar como doar o dízimo. Primeiro, o dízimo não é só dinheiro. O dízimo pode ser seu tempo ou seu trabalho. Vai do seu coração, só que hoje em dia o povo dá o dízimo como uma conta. Eles dizimam porque a Bíblia manda. E como todo culto o pastor fala de dízimo, ai com a consciência pesada o povo dízima. Mano, na moral, Deus não precisa de dinheiro, quem precisa de dinheiro é o pastor. Muitas pessoas dão todo mês 10% do seu salário na religião que frequenta, e faz isso porque o pastor manda, porque está na Bíblia, mas o povo não entende que dizimar é um ato de caridade, e não tem que ser dentro de uma determinada religião. Você pode ajudar um parente, ou ajudar uma pessoa doente, e até melhor ajudar os pais, porque o infeliz não dá 10% do seu salário para os pais, mas por obrigação ele dá o dízimo para a religião. Eu fico puto com o que acontece e o povo não vê. E todo culto o cara pede dinheiro, e usa versículos do Antigo Testamento para impor obrigação no povo. Aí você me pergunta por que os pastores fazem isso? Mano, ele pede dízimo excessivamente porque ele vive da religião, quem paga as contas do pastor é o povo. Então você vê o canalha com carro, casa e com a vida de conforto. E ele diz que Deus prosperou a vida dele. O cara viaja, ostenta a vida dele pro povo, para que o povo realmente acredite que ele prosperou por ser cristão. Mas é mentira, ele está no conforto porque tirou de muitos. Vocês podem notar que os pastores não trabalham. Eles vivem das suas empresas, dos seus clubes, e mandam o povo trabalhar para receberem seu dinheiro. Na moral mesmo, esses caras que dizem pregar o evangelho, pregam por dinheiro, eles usam da palavra de Deus para enriquecerem. Eles não se preocupam com o povo, eles na verdade se preocupam com o dízimo do povo. Mano, há tantos pecados e coisas absurdas no mundo, e um cara todo culto tem que falar de dízimo, o cara sempre tem que dar uma pregaçãozinha de dízimo. O povo já tá careca de saber de dízimo e sempre há uma palavra sobre dízimo. Eles fazem isso para colocar um peso no povo, que nem eles carregam. O povo sofre trabalhando, e com o peso no coração acabam dando o que não podem. Nas igrejas de hoje você vê pessoas passando necessidade, rapando o cu com a unha, e dizimando. Veja a primeira igreja de Atos dos Apóstolos capítulo 2 e versículo 42 a 46. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Você pode notar que o povo dizimava era para ajudar o próprio povo. Você não vê os apóstolos se enriquecendo, porque eles não eram apegados no dinheiro. Hoje você vê igrejas com máquinas de cartão de crédito. O dízimo virou conta. Mano, na moral, de seu dízimo de coração para quem precisa, ajude os necessitados. Vamos mudar esse cenário nojento em que nós vivemos. Pense bem, pessoal, cada vez mais que cresce essa porcaria de religião no Brasil, mais nosso país se afunda na lama. Pessoal, pense bem, imagina se o governo cria uma lei, onde todo pastor terá que trabalhar, e não poderá mais viver de dízimo, e o que pedir dízimo vai preso. Eu tenho certeza que 90% dos pastores do Brasil iriam sumir, e deixariam de pregar o evangelho. Só para encerrar, eu irei mostrar uma pequena demonstração de como dizimar para Deus. E o pastor Edner vai mostrar. Veja que um bom referencial de teórico para isso é Paul Tillich. Ele fala o seguinte, o Paul Tillich, teólogo alemão, viveu na Alemanha, dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que você tem a consciência autônoma, auto de próprio e autônoma de nomos, lei, autonomia, que ele faz a crítica que é de quem coloca Deus para fora da realidade. Eu sou autônomo, eu tenho a lei em mim mesmo, eu vivo a minha própria lei. Aí depois ele fala, tem o autônomo, que segue só a sua própria consciência, a sua própria cabeça, a sua própria lei, é lei para si mesmo. Depois ele fala do heterônomo, aquele cuja lei está do lado de fora. E depois ele fala da consciência que ele chama de teônoma,
em que ele vai dizer que é uma consciência em que você não sabe direito se aquilo que você faz é porque Deus quer que você faça ou porque você mesmo quer fazer, porque a sua vontade e a vontade de Deus, elas já estão misturadas e você é o que é, pensa o que pensa, crê o que crê e age como age, não porque você está em rebelião a Deus ou nem porque você está numa sujeição infantil a uma lei que oprime você. É porque você tem a sua consciência transformada e agora você vive a liberdade. Em outras palavras, para um povo que obedecia à lei de Moisés, o Pedro vem dizendo assim, olha, a gente não obedece mais uma lei externa e não obedece mais padrões de comportamentos impostos de fora para dentro. A gente reage àquilo que é de dentro para fora, uma vez que o Espírito de Deus nos toca. Em outras palavras, para viver como um filho do Espírito, somente sendo um filho do Espírito. Você não imita o comportamento de Barnabé, a menos que você seja também um Barnabé. Então, quando alguém entra na igreja e diz assim, pastor, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? A minha resposta é, você não tem que nada. Você não tem que nada. A menos que você queira. Não, eu tenho que vir na igreja domingo? Não, não tem que. Eu tenho que dar o dízimo? Não, não tem que. Eu tenho que ler a Bíblia? Não, não tem que. Eu tenho que ajudar o meu cunhado que está desempregado? Não, você não tem que. A menos que você seja generoso. A menos que você seja cheio de compaixão. A menos que você tenha um coração solidário. Aí você vai fazer, não porque você tem que, é porque é uma expressão do que você é. Se o Espírito soprou sobre você, você é um filho do Paráclito, você é um Barnabé, então você vai fazer, mas não pelo que você tem que. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário e conspira contra nós. Eu tenho que trazer o meu dinheiro aqui na Igreja Batista de Água Branca, aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. A resposta correta do pastor seria, não, você não tem que. Mas se você quiser, você faz. E eu garanto para você que o que entrar aqui, a gente distribui conforme a necessidade da comunidade. Mas você não tem que. Bom, eu estou livre da obrigatoriedade da lei. Se a lei lhe é externa, sim. Mas se o Espírito soprou sobre você, I'm sorry, você dançou, porque você não vai mais conseguir viver egocentricamente. Você obedecerá a uma outra lei. Não a lei gravada em pedra, mas a lei gravada no coração. Então, pessoal, se gostaram, curtam e compartilhem. Falou, fiquem na paz.